É uma alegria mais uma vez poder estar aqui com os irmãos para a gente compartilhar da palavra e também estudar sobre alguns temas. Eu, essa semana, propus ao conselho falar sobre novo calvinismo e a pós-modernidade. E no preparo do estudo, eu percebi que haveria uma necessidade de a gente dividir esse estudo em duas partes, porque não tem como nós falarmos sobre novo calvinismo sem antes a gente falar o que é o calvinismo, qual a necessidade que nós temos do novo calvinismo. Então, conversei com o conselho e gentilmente os irmãos atenderam ao pedido então de a gente dividir em 2 domingos o nosso estudo. Hoje nós falaremos da parte dramática, vamos dizer assim. E no próximo estudo, espero que você não perca, nós falaremos então da graça concedida através da história do cristianismo. Mas antes, meus queridos, eu quero convidar vocês a fechar os seus olhos para a gente orar mais uma vez ao nosso Deus. Nosso amado Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor, porque ouvimos uma palavra tão abençoadora vindo da tua parte, através do teu servo, uma palavra de encorajamento, uma palavra que nos incentiva a pregarmos o evangelho, a nos mantermos firmes diante dos lobos vorazes que tentam nos engolir. Obrigado, Deus, pela palavra que ouvimos, que ela faça morada em nosso coração, frutifique, e que aqui desta igreja, do Cristo Rei, levantem-se homens e mulheres dispostos a pagar o preço para te servir, a carregar a sua cruz. E assim como foi dito hoje, o sangue de Jesus, que nos lavou e nos purificou de toda impureza e todo pecado. O poder no nome de Jesus é que vai nos conduzir a cumprir a nossa missão, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4. Nós não vamos especificamente trabalhar nesse texto, mas esse texto tem muito sentido com o tema que nós vamos trabalhar. Certamente eu não combinei com o presbítero Kleber, ele nem sabe qual que é o andar do estudo hoje, mas o que ele pregou faz muito sentido com o que nós vamos tratar, meus irmãos. Quero que você abra 2 Timóteo no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. E você vai perceber durante o estudo como faz sentido essas palavras. Não apenas estas, mas a que foi pregada nesta manhã. Diz assim as Sagradas Escrituras em 2 Timóteo capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Aqui é o apóstolo Paulo falando a Timóteo, viu? Pois haverá tempo, eu quero que você preste atenção nesse verso. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão, olha só, se recusarão a dar ouvidos às verdades, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Que essa palavra se cumpra na vida dessa igreja em nome de Jesus. Muito bem, queridos, hoje nós vamos trabalhar algumas etapas desse estudo e daí, consequentemente, no próximo domingo a combinar, terminar o estudo. Nós vamos falar sobre novo calvinismo e a pós-modernidade. Eu não sei quantos de vocês conhecem o que é novo calvinismo, mas como eu falei, para que a gente entre no novo calvinismo, nós precisamos correr um pouco da história e falar também sobre a pós-modernidade. Os objetivos desse estudo é discorrer sobre o contexto histórico em que surgiu o novo calvinismo, por que existe o novo calvinismo
qual o objetivo do novo calvinismo, qual a necessidade do novo calvinismo, apresentar o conceito do novo calvinismo e mostrar as diferenças entre o novo calvinismo. Mas, queridos, não podemos falar em novo calvinismo antes de correr um pouco da história. E nesta primeira parte hoje, nós vamos caminhar um pouco através da história que vocês um pouco já conhecem. Lá na reforma do século XVI, quando Lutero afixou as 95 teses na porta da capela de Wittenberg, você, acredito que saiba que, diante dessas 95 teses, então, surgiu a possibilidade de levantar novas doutrinas. Então, levantou-se ali o luteranismo, o metodismo, o arminianismo e o calvinismo. O nosso foco será agora o arminianismo. E abrindo um parênteses, quando Lutero afixou as 95 teses lá na porta, não pensem, como a gente já ouviu de alguns, que foi uma certa revolta, colocar na porta lá. Não, queridos. Naquela época, aquele era o lugar onde se colocavam os avisos. Todos os avisos que tinham, todas as informações importantes eram afixados naquele lugar. Então, se você tem a ideia de que ele se revoltou e de uma forma rebelde, foi lá e de uma forma desrespeitosa e colocou as 95 teses na porta, como se eu chegasse na tua casa agora e colocasse um aviso lá, confrontando você. Não, lá era o lugar para fazer aquilo. No entanto, as notícias da época correram, então abriu-se as portas para que teólogos levantassem doutrinas e teorias a respeito confrontando a Igreja Católica, em relação à tradição da Igreja, em relação às indulgências, em relação ao papado, em relação ao não costume de manusear a Bíblia. Olhem só, todas essas coisas, então, abriu as portas para que surgissem algumas doutrinas. Dentre elas, o arminianismo. O arminianismo, queridos, é um sistema de crença que tenta explicar a relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio da humanidade, especialmente em relação à salvação. E você vai entender onde eu quero chegar com isso. O arminianismo, ele recebe esse nome devido a Jacó Armínio, esse cidadão aqui que tem mais cabelo que eu. Jacó Armínio, ele foi um teólogo holandês que viveu de 1560 a 1609. Está percebendo que é bem na época da Reforma, não é? E ainda que ele era um cara educado na tradição reformada, ele se inclinou para algumas doutrinas humanistas de Erasmo. Erasmo era um pensador holandês que defendia a possibilidade de chegar à perfeição através do conhecimento. Olha só, é uma loucura, não é, queridos? É uma loucura. Eu vou explicar isso, abrindo um parênteses aqui, para que você entenda o declínio que nós chegamos até chegar à pós-modernidade. O declínio doutrinário, como mesmo o presbítero Kleber estava anunciando aqui. Então, Jacó Armínio, ele tinha essa dúvida entre o livre-arbítrio, a nossa vontade própria, a soberania de Deus. Começou-se a declinar para essas doutrinas de Erasmo, porque realmente ele tinha dúvidas a respeito da graça soberana e de como ela era ensinada pelos reformadores. Algumas dúvidas que Jacó Armínio tinha, meu querido Tiago. Como pode o homem não ter livre-arbítrio? Como é que eu não posso ter vontade própria? Outras dúvidas de Armínio. Como é que Deus escolhe apenas alguns para a salvação? Ele estava bebendo de Erasmo, como eu falei. Aí começou essas dúvidas. Como é que Cristo morre só por alguns? Outra dúvida de Jacó Armínio. Como é que eu posso não resistir ao chamado de Deus? Como assim Deus me chama e eu não tenho direito de resistir a esse chamado? Então, os seus discípulos, os discípulos de Jacó Armínio, chamados os arminianos, que são os batistas brasileiros, viu, queridos? Porque a grande maioria dos batistas americanos, eles são calvinistas, eles são reformados, são tradicionais.
Então, esses discípulos de Armínio, eles começaram a disseminar esse ensino com essas perguntas e essas dúvidas, e alguns anos após a morte de Jacó Armínio, eles formularam a doutrina dos 5 pontos principais, ou seja, os 5 pontos do arminianismo. Olhem só, qual que eram esses 5 pontos do arminianismo? O primeiro deles, vontade livre, ou livre-arbítrio. Aqui não dá para enxergar direito, mas vocês vão compreender. Vontade livre. O que era a vontade livre do arminianismo? O primeiro ponto do arminianismo, ele sustenta que o homem é dotado de vontade livre. Ou seja, Armínio acreditava que a queda do homem em Adão, ela não foi total. E ele sustentou a ideia de que restou no homem, então, algo bom, capaz de habilitá-lo a querer aceitar Cristo como seu Salvador. Ele entendia, em outras palavras, que você tem algo de bom lá no teu íntimo que faz com que você escolha Deus sem que Deus escolha você primeiro, sem que o Salvador venha a você primeiro. Estão compreendendo? Ele acreditava que não tinha necessidade de uma transformação, de um novo coração, mas que eu podia, pelas minhas capacidades, escolher a Deus. Essa era a vontade livre. Outro dos 5 pontos era eleição condicional. Ele ensinava que a eleição estava baseada no pré-conhecimento de Deus em relação àquele que deve crer. Ou, em outras palavras, o ato de fé por parte do homem é a condição para que ele seja eleito para a vida eterna. Deus, ele já sabia que você ia ter fé, então, através da tua fé, você decide se você quer Deus ou se você não quer Deus. Ele entendia assim. A Igreja Batista Brasileira entende desta forma. Eu tenho a capacidade de escolher a Deus ou não. Terceiro ponto do arminianismo, a expiação universal. Aqui era a convicção posterior de Armínios, conquanto a convicção posterior de Armínios fosse a de que Deus ama a todos, ele imaginava então, o Deus ama a todos, de que Cristo morreu por todos e de que o Pai não quer que ninguém se perca. Ele e os seus seguidores sustentavam que a redenção ou a expiação de Cristo, ela é geral. Em outras palavras, a morte de Cristo oferece a Deus base para salvar todos os homens. Correto. A morte de Cristo, ela é suficiente para salvar todos. Mas nós vamos entender depois no calvinismo que ela é suficiente para salvar a todos, mas ela é eficaz apenas àqueles quem ele escolheu. Ele entendia que não. Ele entendia que Cristo morreu por todos e todos serão salvos. Portanto, no entanto, cada homem, mais uma vez, cada homem tem a livre vontade, mesmo Cristo morrendo por todos, como eles falam, cada homem tem a livre vontade de escolher se ele quer ser salvo ou não. Olhem só, queridos. O quarto ponto, que a graça pode ser impedida. A graça resistível. O arminiano, em seguida, ele crê que uma vez que Deus quer que todos os homens sejam salvos, ele envia o seu Santo Espírito para atrair todos os homens a Cristo. Contudo, desde que o homem goza da vontade própria, como o homem tem vontade de escolher a Deus ou não, ele pode resistir a essa vontade em relação a Deus. Então percebe que tudo culmina na vontade do homem. Tudo culmina, tudo centraliza na vontade do homem. Tudo que Deus faz, ela é legal, ela é boa se eu quiser que seja. Essa é o quarto ponto do arminianismo. E o quinto ponto do arminianismo, meus queridos, é o homem pode cair da graça, ou o decair da graça. É a consequência lógica das precedentes posições do seu sistema. E aqui eu preciso concordar com o arminianismo. É óbvio que se ele entende
que nós temos o livre-arbítrio de escolher a Deus ou não, é claro que ele cai da graça. É claro que cai da graça. O homem não pode continuar na salvação a menos que continue querer ser salvo. Então são esses 5 pontos do arminianismo que nós podemos afirmar aqui, e com respeito aos nossos irmãos batistas, que não faz muito sentido. Não faz muito sentido. E nós vamos entender o porquê. Nós vamos confrontar isso com o calvinismo. Lembra que eu falei que a reforma levantou-se várias doutrinas, levantou-se entre elas o arminianismo, aí levantou-se também na mesma época o calvinismo, que é uma doutrina religiosa que surgiu durante a reforma protestante, lá no século XVI. O responsável pelo seu estabelecimento foi João Calvino, que todos nós conhecemos a história. Sei que essa igreja aqui é bem doutrinada, então conhece a história de João Calvino e tudo mais. Calvino, queridos, ele aproveitou-se então dessa tolerância religiosa do século XVI para estabelecer na Suíça, se estabelecer na Suíça e de lá espalhar-se por toda a Europa, mais tarde chegando até nós, influenciando não apenas a religião, mas também a cultura, a economia e a sociedade em geral. Como assim, Mike? A reforma do século XVI era religiosa, mas o calvinismo, ele atingiu a economia, ele atingiu a política? Sim, meus queridos. Sim. Atingiu todas essas... Deixa eu voltar aqui, que é só esse slide. Atingiu todas essas áreas. Por quê? Os reis absolutistas, os monarcas da época, eles centralizavam o poder em suas mãos. Assim como é na Inglaterra hoje, não é assim? A monarquia. Então, eles quando ouviram falar do calvinismo, eles gostaram da ideia, eles acharam interessante e abraçaram essas novas religiões, abraçaram essas doutrinas para si e para o seu povo. Esses monarcas, então, eles começaram a questionar o poder do Papa, muito influenciado pelas religiões protestantes. Desta forma, começaram a proibir qualquer influência do clero católico em suas ações. Pontuando aqui, que eu quero que vocês pensem, naveguem e andem na história comigo. Roma, a Igreja Católica, dominava, lembram disso? Não podia usar a Bíblia, o que valia era a tradição da igreja, quem reinava era o Papa. Lutero se levantou contra todas essas coisas. Aí então agora o arminianismo, o calvinismo, ele começa a disseminar sua doutrina, a monarquia compra a ideia, e agora parece que nós começamos um período onde as pessoas começam a se voltar para aquilo que nós ouvimos antes na palavra, o verdadeiro evangelho. Estão percebendo? Aonde mais que o calvinismo ele influenciou a monarquia? Para sustentar os gastos militares do conflito. Perdão, queridos, aqui. Ao mesmo tempo, essa burguesia se consolidava como classe social dominante, os monarcas. Eles apoiaram o surgimento da reforma e começaram a investir dinheiro nisso, e se opondo ao catolicismo. A doutrina calvinista, ou a doutrina da graça, ela tinha por objetivo maior combater ações vistas como imorais, o papado e todas essas coisas, a cobrança de indulgências e vendas de cargos eclesiásticos que existia no catolicismo. Todas essas coisas se levantou o calvinismo para combater todas essas coisas. O que eram as indulgências? Para que você compreenda. Indulgências para sustentar os gastos militares do conflito. O Papa Leão X, olha só, o Papa Leão X começou a vender indulgências, ou seja, ele exigia que as pessoas pagassem financeiramente pelos seus pecados, sobre o risco de não irem para o paraíso. A Igreja Católica estava cobrando pelos pecados, meus irmãos. O Papa Leão X, ele ia de porta em porta,
Ele mandou um homem conhecido como Johann Tetzel a ir de porta em porta cobrar pelos pecados. Você pagava e você estava livre de seus pecados. Uma frase de Johann Tetzel, ele dizia assim: quando o dinheiro cai na caixinha, o céu está recebendo a sua alminha. É uma afronta isso, né? Ele dizia: quando o dinheiro cai na caixinha, o céu está recebendo a sua alminha. Então era isso que a Igreja Católica, o catolicismo fazia. Ele cobrava pelos seus pecados. Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas a Basílica de São Pedro, ela foi construída com esse dinheiro. Com o dinheiro das indulgências. Então se levantou a reforma. Se levantou o protestantismo contra todas essas mentiras. E a doutrina calvinista também, ela defendia a predestinação, ou seja, a crença de que a salvação já está determinada por Deus. Por que eles fizeram isso? Aí que vem a questão do confronto ao arminianismo. Isso ocorreu devido a certas novidades teológicas propostas por Jacó Armínio, que estavam tumultuando o contexto reformado e afastando alguns do ensino paulino. Nós não ouvimos agora aqui o ensino de Paulo a Éfeso. Essas doutrinas de Jacó Armínio, queridos, estavam afastando alguns do ensino de Paulo, defendido pela reforma protestante. Olha só. Então, para combater esse ensino arminiano, em 1618, um sínodo eclesiástico reuniu-se em Dort, na Holanda, o sínodo de Dort, que vocês conhecem. Na igreja, na Bíblia de Estudo de Genebra tem lá. O ensino de Dort se reuniu então, esse conselho, esse sínodo, para examinar os ensinos de Armínio à luz das Escrituras. E então, depois de 154 calorosas reuniões e sessões, consumiram 7 meses de reuniões, de debates, os 5 pontos do arminianismo foram considerados contrários ao ensino das Escrituras e declarados herético, uma heresia. Esses 5 pontos que nós estudamos aqui do arminianismo foi considerado uma heresia. Ao mesmo tempo, os teólogos então reafirmavam a posição sustentada pelos reformadores protestantes, como consiste as Escrituras, e formularam aquilo que hoje nós conhecemos como os 5 pontos do calvinismo. Falei para vocês que nós íamos caminhar na história, não é? Aquela mentira que o catolicismo apresentava, aí Lutero se levanta Armínio com algumas teorias, doutrinas totalmente contrárias àquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, que nós ouvimos hoje. Então o calvinismo, de uma certa forma, diz, pronto, não dá para a gente viver mais dessa forma. Reuniu-se em Dort e definiu-se os 5 pontos do calvinismo. E você precisa entender esses 5 pontos do calvinismo e essa parte da história, para que depois você consiga compreender o que é o novo calvinismo. O que é o novo calvinismo? Para deixar bem claro e definido, queridos, o que a igreja reformada cria, o que nós cremos hoje, o que nós ensinamos hoje e o que ela defende. O sínodo de Dort fixou 5 pontos que ficaram conhecidos como os 5 pontos do calvinismo, ou a tulipe. O primeiro deles, você lembra qual que é o primeiro ponto do arminianismo? Que nós falamos agora, era vontade livre, não é? Que o homem, embora caído, ele tem algo de bom no coração dele que faz com que ele escolha a Deus. O que nós falamos nos 5 pontos do calvinismo? Não. Depravação total. Esse é o primeiro ponto. Toda a humanidade foi afetada, danificada e distorcida pela entrada do pecado do mundo. E que todos os aspectos da nossa vida são afetados pelo pecado, de modo que estamos mortos em nossas transgressões e pecado.
E nós mesmos não podemos mudar a nossa situação. Em resumo, queridos, o arminiano diz assim: existe algo de bom em mim. O calvinista diz: não existe nada de bom em você. Você está totalmente caído, você está morto. A sua imagem, a imagem de Deus em você, ela está obscurecida. E nós podemos fazer um paralelo aqui com um espelho. Sabe, lá no sul faz muito inverno e lá a gente toma banho quente. Quente mesmo. E você ligar o chuveiro, a água sai fumaça. Quando você sai do banho, o espelho do banheiro, você não enxerga nada. Essa é a imagem de Deus no homem. Para o arminiano, aquele espelho ainda tem algo, ainda tem uma brecha no espelho que você consegue enxergar. Para nós, não. Essa imagem está distorcida. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2:5 fala isso. Colossenses 2:13 fala isso. Nós não vamos entrar no texto agora, não nos dá tempo. Os cânones de Dort nos dizem: portanto, todos os homens são concebidos do pecado, e ao nascer como filhos da ira, incapazes de qualquer bem, são ou salvífico, inclinados ao mal, mortos em pecados, escravos do pecado, e eles não querem e nem podem voltar para Deus. É isso que está dizendo o cânon de Dort. Nós não queremos, nem podemos voltar para Deus, porque nós estamos mortos, nem corrigir a sua natureza corrompida, e nem melhorá-la por si mesmo, sem a graça do Espírito Santo, que é aquele que nos regenera. As doutrinas do pecado e da depravação total do homem são mais do que bem representadas em ambos os testamentos, no Antigo e no Novo Testamento. Então esse é o primeiro ponto, a depravação total. Quando o arminiano dizia lá no século XVI, tem algo de bom em mim, nós falávamos assim, os 5 pontos que o calvinista dizia: não tem nada de bom em você. Segundo ponto, o arminiano dizia assim: a eleição é condicional. Nós falamos assim, os 5 pontos dizem assim: a eleição é incondicional. Deus escolhe a quem Ele quer escolher. E este é um dos pontos de maior conflito. Entretanto, queridos, ele está intimamente ligado ao anterior. Uma vez que nós estamos mortos, literalmente incapazes de tomar qualquer tipo de decisão para nos ajudar, para ajudar a nós mesmos, a única saída da nossa morte espiritual é que Deus nos tire dela. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Se realmente nós cremos que somos maus, não temos o direito de reclamar de que Deus exerça sua graça soberana. Pode a criatura dizer para o seu Criador o que ele tem que fazer? Pode a criatura dizer ao seu Criador o que ele tem que fazer? A eleição incondicional, ela significa simplesmente que Deus escolhe dar vida eterna sem ter visto nada de bom nos eleitos. Essa é a eleição incondicional. João 15,16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. De modo, vemos muito sobre isso na teologia paulina. Nós não ouvimos agora há pouco. Seja servo, seja humilde, pregue o evangelho, obedeça. Não é assim? Nós só fazemos isso se o próprio Espírito de Deus nos conduzir a isso. Nós não temos a capacidade de escolher a Deus. Terceiro ponto, expiação limitada. Lembra do arminianismo? Expiação universal. O Senhor morreu por todos. Nós falamos, a expiação é limitada. Embora a morte de Cristo, porque Ele tem todo o poder, embora a morte de Cristo, ela poderia ser suficiente para salvar a todos, aprove a Deus escolher a quem aqueles que Ele quer salvar. A morte de Cristo paga por todos os pecados daqueles que foram eleitos.
O perdão dos pecados está disponível a todos os pecadores, mas ele só paga o preço, e você precisa compreender isso. Só paga o preço por aqueles a quem o Pai predestinou desde a fundação do mundo. Como é que eu sei que eu sou eleito? Nós acabamos de ler aqui, pelos frutos. Você só vai fazer algo que glorifique o nome do Senhor se o próprio Espírito de Deus te conduzir a isso. Estão percebendo? Esse é o terceiro ponto. Vou precisar correr um pouco mais aqui. Temos 9 minutos, né, irmão? Quarto ponto, que é a graça irresistível. O arminianismo dizia, a graça pode ser impedida. Nós falamos, a graça é irresistível. Ninguém pode resistir à graça salvadora de Deus. Vou resumir o ponto aqui, meus queridos. O arminianismo dizia que eu tenho a possibilidade de escolher a Deus porque existe algo de bom em mim. A graça irresistível diz assim, quando o Senhor toca no teu coração, quando Ele tira aquele coração de pedra, coloca um coração de carne sensível à tua vontade, retira as escamas dos teus olhos, você passa a enxergar, você não resiste a essa graça. O arminiano diz, eu posso resistir. Isso é orgulho, meus irmãos. Isso é religiosidade. Você sabe o que é religião? A palavra religião, do latim, religare, é a tentativa do homem se religar com Deus. Olha que interessante. Eu sou religioso. Não diga isso. Religião é a tentativa do homem se religar com Deus. Nós temos aprendido, você pode? Não, porque você está morto. A não ser que o próprio Espírito, pela graça irresistível, mude o seu coração, para que você se volte a Deus. Esse era o quarto ponto. E o quinto ponto é a perseverança dos santos. Enquanto o arminiano diz assim, o homem pode cair da graça. Uma vez eu sou salvo, se eu pequei, amanhã eu já não sou mais salvo. E vivem até hoje nessa tensão. Hoje eu sou salvo, mas eu menti, agora eu não sou mais salvo. Aí o Senhor lá em cima, no livro da vida, eu vou escrever o nome do Tiago agora aqui. Mas o Tiago agora, ele desobedeceu o meu mandamento. Apaga o nome do Tiago. Mas amanhã o Tiago pregou bem. Escreve o nome do Tiago. Mas no outro dia o Tiago, ele pecou. Tira o nome do Tiago. É isso que eles acreditam. Nós acreditamos que não. Na perseverança dos santos. Nós não podemos cair da graça. Uma vez salvos, sempre salvos. Os eleitos perseverarão até o fim. Vamos passar por lutas e aflições, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai passar por lutas, por tribulações, mas você vai perseverar. Não porque você quer, mas porque a graça do Senhor te alcançou. Então esses eram os confrontos que tinham entre calvinismo e arminianismo no século XVI. No entanto, uma coisa boa. Saímos do catolicismo e agora voltamos para as doutrinas da graça, para os ensinos paulinos. É isso que nos diz o século XVI. Em resumo, nós somos maus, não fizemos nada de bom para sermos eleitos. Cristo morreu pelo pecado dos seus, ninguém pode resistir à graça, e aqueles que são realmente escolhidos perseverarão até o fim. Esse é o resumo do que aconteceu no século XVI, voltando às Escrituras. No entanto, queridos, agora começa o declínio. Agora começa a triste notícia. E eu acho esse estudo muito importante, porque nós precisamos entender a realidade que nós estamos vivendo, para que nós não caiamos na cilada daquilo que nós lemos, que o apóstolo Paulo falou a Timóteo. Se entregarão às fábulas, às cobiças, aos desejos do próprio coração. Tome cuidado. Nós vivemos numa era pós-moderna, onde as pessoas não querem Deus. Não queriam Deus, mas as doutrinas da graça, pela graça do Senhor, fez com que no século XVI, homens se voltassem a isso, aos ensinos paulinos. Mas como eu disse, agora começa o declínio. Chegamos ao pragmatismo. O pragmatismo surgiu no século XIX, apresentado como uma corrente filosófica.
buscando a determinação e análise dos conceitos a partir da sua aplicação prática, ou de um modo sujeito a regulamentos e regras. Ou seja, no pragmatismo, como o nome sugere, a visão deve ser pragmática. Um conceito ou uma doutrina, ela precisa ser julgada por conta da sua função e da sua aplicabilidade, não pela sua aparência ou o modo que soa. Vou resumir para vocês. Olha para a Bíblia. Isso aqui vai dar certo logo ou não? Orar às vezes demora tempo para a oração ser ouvida, ou às vezes ela não é ouvida porque o Senhor não quer. Então isso aqui não vale no pragmatismo. O que vale é o que dá resultado. E resultado segundo a minha vontade. Isso é o que é o pragmatismo. E ele tomou conta no século XIX. O pragmatismo acha que nada é evidente ou óbvio, mas é uma ideia, um conceito apenas, ele passa a ser verdadeiro quando de fato funciona. Queridos, no pragmatismo só é verdadeiro aquilo que funciona aos olhos humanos, viu? A Bíblia, no pragmatismo, não faz sentido, porque tem coisa aqui que não funciona aos olhos humanos. Olha onde caiu o declínio da igreja. Nós vivíamos o século XVI, voltando para as doutrinas paulinas. Chegamos no século XIX, no pragmatismo, uma corrente ligada à escola filosófica norte-americana, chamada Metaphysical Club, que era um grupo de especulação filosófica, liderado pelo lógico Charles Sanders Peirce, William James e Oliver Wendell Holmes. Espero que vocês não vejam mais, não pesquisem mais isso aqui, viu? Não é interessante. Só coloquei para que vocês vejam. Sendo assim, o pragmatismo acabou ganhando força no século XIX, distorcendo as doutrinas cristãs com base no princípio de que a verdade é o que funciona. A verdade absoluta. O que é a verdade absoluta, meus irmãos? A palavra de Deus. Para o pragmatismo, a verdade é relativa. Se tem coisa que funciona na Bíblia, serve. Se tem coisa que não funciona, aos olhos humanos, não serve. Isso era o pragmatismo. E ele começou a ganhar força no século XIX. Pragmatismo teológico. Caminhamos mais um pouco. Conceito, né? A verdade é o que funciona. E chegamos à parte final do nosso estudo hoje, que é igrejas emergentes. Recapitulando, catolicismo dominante, Lutero afixa as 95 teses contra aquela heresia, aquela mentira. Aí então a igreja se volta às doutrinas da graça, volta aos estudos paulinos, às sagradas escrituras. Isso precisa ficar gravado na sua mente para que você entenda o novo calvinismo. Voltaram às escrituras, mas daí corre a história, surge o pragmatismo, começa o declínio moral e espiritual da humanidade, até chegarmos nas igrejas chamadas igrejas emergentes, influenciadas pelo pragmatismo. Surgem então essas igrejas como chamadas igrejas emergentes ou igrejas em processo de ascensão ou em desenvolvimento. Não vou citar nome de igrejas aqui, mas eu tenho certeza que virá várias na tua cabeça. A igreja emergente, às vezes chamado de movimento emergente, é um movimento cristão que surgiu no século XX, início do século XXI. Viram? Século XVI, aí veio o declínio, século XIX, o pragmatismo. Até então estava tudo bem, não é? Tudo bem. Pragmatismo, aí chegamos na pós-modernidade. Igrejas emergentes. Surgiu no século XX, início do século XXI, e o objetivo, olha só, olha como o pragmatismo já tomou conta. O objetivo é atender o ser humano de acordo com as suas necessidades pós-modernas.
não é mais o ser humano se voltar às doutrinas da graça e entender que ele necessita de Deus e da sua palavra. Mas agora, na igreja emergente, eles olham para a Bíblia e dizem assim: vamos ver o que aqui na Bíblia vai se adequar a esse povo. Qual que é a necessidade desse povo? Eles não entendem que a tua maior necessidade, a minha maior necessidade é Cristo. É o perdão pelos nossos pecados. Essas igrejas chamadas emergentes, além de atender a necessidade de acordo com as suas necessidades, atender o ser humano de acordo com as suas necessidades, ela procura desconstruir doutrinas, valores e costumes da igreja. Pergunto a vocês, não estamos vivendo isso hoje? Igrejas tentando desconstruir valores morais, valores cristãos, os seus participantes. Eu botei essa foto aqui, eu nem sei que igreja é essa, mas só pela foto dá para perceber que é uma igreja emergente. Os seus participantes, eles podem ser descritos como evangelicais, pós-evangelicais, pós-conservadores e pós-liberais. E essas igrejas emergentes, e aqui nós vamos apontar 4 pontos dela e a gente encerra por hoje. Elas se dividem em 4 categorias distintas. E aqui nós vamos chegar à pós-modernidade, os dias de hoje, ao declínio total da moralidade cristã, para que no próximo encontro nós então possamos falar sobre o que é o novo calvinismo, que traz uma esperança ao nosso coração. Igrejas emergentes, elas se definem em 4 categorias. A primeira dela, os conformistas. Fuja dessas 4, meus queridos. Permaneça aqui no Cristo Rei, viu? Uma igreja bem doutrinada, onde você mantém comunhão, onde você aprende dos ensinos paulinos, onde você aprende das Escrituras e você é edificado. Igrejas emergentes, conformistas. Elas entendem que o homem pós-moderno busca formas mais livres de religiosidade, sentindo aversão por qualquer expressão formal ou tradicional de adoração. Posto que liturgias assim, segundo eles entendem, reflete uma mentalidade estreita e rígida demais. Presbítero Kleber, Denilson, Rodrigo, meus irmãos, aqui atrás do púlpito, isso aqui já não vale mais, isso aqui já é cafona, é muito tradicional. A ideia agora é você sentar num banquinho, botar um púlpito de vidro, um copinho de cristal com água, uma musiquinha de fundo e tocar o coração daquele que precisa. Essas são as igrejas conformistas. Por isso, os cultos e as atividades dessas igrejas buscam reproduzir formas seculares de entretenimento, shows musicais, danças, baladas, nos quais recursos visuais e eletrônicos de ponta são empregados, globos espelhados, gelo seco, canhões de luz. Por quê? Porque nós somos emocionais, nós temos sentimentos. E se você chegar quebrado na igreja, eles vão dizer assim, ó, a palavra não vai restaurar a tua vida. O que vai restaurar a tua vida é aquela musiquinha de fundo que vai tocar o seu coração, que você vai chorar. Choro não significa mudança, embora o choro ele precisa vir. As Sagradas Escrituras falam, não é? O choro é sinal de arrependimento muitas vezes, mas nem sempre. Nem sempre. Conversão é quando você muda, não é quando você chora. Entendo isso. Então, igrejas conformistas. Essa é uma das categorias. A outra categoria, místicas. Igrejas emergentes. É nossa época atual, meus irmãos. Eu imagino, assim como eu fiquei, que você também está chocado com isso. Que nós vivemos dentro de um contexto saudável e que às vezes a gente não presta atenção no que está à nossa volta. E a minha intenção realmente nesse estudo é que você preste atenção no que está à sua volta. Estão querendo te dar veneno, viu?
Estão querendo te dar veneno. Tome cuidado. Igrejas emergentes, categoria mística, se opõem frontalmente às conformistas no que diz respeito ao modo como o culto deve ser. Segundo seus representantes, o homem pós-moderno está cansado de espetáculos e shows com efeitos especiais. Essas coisas, dizem, estão à disposição das pessoas em qualquer lugar e em todo tempo. Por isso, no tocante à religião, o mundo pós-moderno nutre uma expectativa mais espiritual que deve ser acompanhado de símbolos e práticas místicas. Já pensou aí qual igreja é, né? Adotando essa visão, algumas igrejas evangélicas americanas e também brasileiras têm usado cruzes, incenso, vela, colunas, sal grosso, óleo ungido, altar de oração, produzindo então um ambiente sombrio, semelhante o das antigas catedrais católicas. Sim, você talvez conheça as igrejas místicas. No entender dos líderes dessas igrejas, essas coisas devem servir como atrativo para o homem que anseia por experiências espirituais mais intensas. Essas são as místicas. Igrejas emergentes pluripartidárias. Esse modelo de igreja, ela focaliza no fato de que para a mente pós-moderna há muitas verdades sendo todas igualmente válidas. Ou seja, a verdade não é absoluta, a verdade é relativa. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Mas a Bíblia, sim, a Bíblia pode ser verdade para você e pode não ser para mim. Um texto bíblico pode ser verdade para você, mas pode não ser para mim. É isso que eles pregam, igrejas pluripartidárias. Transportando esse raciocínio para o funcionamento da igreja, essas instituições elas oferecem aos seus frequentadores uma espécie de self-service teológico. Assim, em suas escolas de ensino doutrinário, há uma classe para calvinistas. Isso é verdade, meus irmãos. Eu não estou inventando nada aqui. Nessas igrejas emergentes pluripartidárias, existem vagas para calvinistas, liberais, pentecostais e várias outras vertentes. Eles recebem todo mundo de braços abertos, porque, segundo eles, Deus amou a todos, independente de quem você seja e quem você quer ser. Você não precisa ser transformado por essas verdades. Seja o que você quer ser. Esses dias, meus filhos estavam querendo assistir um desenho, e eu procuro ter muito cuidado com isso, né, Tiago? E eu fui olhar lá e eu fui olhar a sinopse do desenho, olhar o trailerzinho do desenho. Aí a mãe era um bonequinho, ela diz assim: meu filho, seja o que você quer ser. Aí eu falei pro Gabriel: você não vai assistir isso aí, cara. Como isso, seja o que você quer ser? Não existe isso. Para as igrejas pluripartidárias, sim. Seja o que você quer ser. E a última, ultra-informais. Igrejas emergentes ultra-informais apegam-se à desconfiança que o homem pós-moderno nutre contra o caráter das instituições em geral. Eles ensinam que as igrejas, nos moldes institucionais, criam barreiras para o evangelho. A igreja presbiteriana, ela cria uma barreira para o evangelho. É uma igreja fria demais, segundo eles. Eu falei presbiteriano aqui, mas eles não falam especificamente dos presbiterianos, não é? Mas a gente sabe que é assim. Então, ao tentar impor sobre as pessoas essa visão de um só indivíduo ou de uma pequena minoria, ele se beneficia da estrutura formal estabelecida. Ou seja, nós presbiterianos nos beneficiamos dessa estrutura para cegar as pessoas, quando na verdade a palavra de Deus, ela liberta as pessoas. Reagindo a isso, as igrejas emergentes ultra-informais recusam tudo que ameace institucionalizar o grupo. Por isso, por via de regra, defendem a realização dos cultos nos lares. Nunca em templos ou edifícios. Encerrando aqui, eu sou igreja. Eu não preciso manter comunhão. Eu sou igreja.
Você talvez, lá no sul tem muito disso. Lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, esse aqui tem. Mas tem aqueles que saem da igreja porque se dizem ultra informais. Ou seja, eu não preciso estar numa instituição onde diz o que eu tenho que fazer, estar ouvindo algum pregador que diz o que eu tenho que fazer. Mas eu sou a igreja. E eu sei o que eu posso e o que eu preciso fazer. Meus queridos, encerrando o nosso estudo aqui. Eu passei uns minutos, peço perdão, meus irmãos. Mas essa era a primeira parte que eu queria mostrar para vocês. Catolicismo, saímos do catolicismo, cegueira total. Nos voltamos às doutrinas da graça do século XVI. Tudo parecia ir bem. De repente, entra o pragmatismo. Entra as igrejas emergentes. E esse é o contexto que nós vivemos hoje. Eu preciso que você esteja no próximo encontro, para que você compreenda o real motivo de por que o Mike explicou todas essas coisas, navegou na história e mostrou a nossa realidade hoje. Porque o novo calvinismo, ele nos traz uma esperança sobre a volta às doutrinas da graça. Mas isso são cenas para o próximo capítulo. Que Deus muito os abençoe. Obrigado, meus irmãos.